nossa estreia hoje do nosso Mestre da Mente, que mais contribuiu, um dos que mais contribuiu nessa mentoria, né, fazendo os seus... eu não sei, que a gente fala isso. Vamos só esperar mais um pouquinho, mais pessoas chegar, vamos chamando. Ali, carrega no aviãozinho e chama lá os Mestres da Mente, e chama lá os nossos amigos da mentoria de vida. Então, para dar uma breve introdução, quem está aqui hoje, nós criamos esse canal através aqui do Instagram para nós poder doar um pouquinho mais do nosso conhecimento e da nossa capacidade. Olha, eu acho que eu estou brilhando demais, está me causando confusão, tanto brilho. já pus outra aqui, obrigada. Então, eu sou Giovana, moro aqui em Portugal, estou aqui há quase 6 anos, sou arquiteta e entrei na mentoria de vida através da internet e desse mesmo canal, através do Instagram, e nessa pandemia. E eu gostaria que o Glaucio Brandão também se apresentasse e falasse um pouquinho de si e sobre essa conexão que nós fizemos entre algumas pessoas da mentoria. Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui está tudo ótimo, excelente, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Glaucio Brandão e sou arquiteto, né? E atuo aqui em Pernambuco, no interior de Pernambuco, baseado, na verdade, aqui em Pernambuco, numa cidade linda, maravilhosa, diferente, que é Garanhuns. É uma cidade que está no interior do Nordeste de Pernambuco e que tem características ímpares, né? Características diferenciadas das demais cidades aqui. Por quê? Porque está aqui num brejo que a gente chama de brejo de altitude. Estamos aqui em média 1.000 metros acima do nível do mar. Temos um microclima aqui diferenciado, né? São poucos microclimas como o nosso aqui no Nordeste. Pra você ter ideia, nós chegamos aqui a temperaturas em torno de 10 graus no inverno, né? E temperaturas amenas no verão. Então é uma cidade diferenciada pelo próprio urbanismo da cidade, pela questão cultural da cidade. Nós temos um festival aqui de inverno, né? E apesar de estar no Nordeste, temos um festival de inverno, onde a cultura é bastante interessante nesse festival. Segundo alguns, é o maior do país. Então, é uma cidade diferenciada. E a partir daqui, nós trabalhamos, né, nós diversificamos o nosso trabalho e atendemos clientes praticamente do Brasil todo, né? Então, hoje, com o advento aí da internet, que nos faz estar aqui, conhecer pessoas de todo o país, nos relacionar com pessoas de todo o mundo, na verdade, né? Como você, Giovana, que está aí em Portugal, né? Colega nossa, arquiteta, né? Que vai, eu acredito, no decorrer aqui do nosso bate-papo, desmistificar um pouco essa questão dos brasileiros aí em Portugal, né? Porque eu acho que muitos de nós, e eu me incluo nisso, né? Tem esse desejo, né? De pelo menos passar um tempo aí em Portugal, né? Nossa terra mãe aí, né? Então isso é interessante, esse nosso diálogo, né? Essa conversa para você desmistificar um pouco disso aí, dessas mentiras, né, que muitas vezes nos chegam. E vice-versa, como a gente falou anteriormente, né? Essa coisa dessa informação hoje, a internet é algo muito bom, né? Mas que traz informações assim que a gente precisa filtrar. Mas voltando um pouco, sou arquiteto, como falei, sou urbanista e atuo na área há mais de 20 anos, né? Já realizamos aí mais de 1.200 projetos, acho mais, né, se contabilizar direitinho. E a gente está passando aí um momento, essa pandemia nos deu a chance, na verdade, de repensar a vida, né? Para onde estamos indo, o que nós realmente queremos de nossas vidas e como nós agiremos nesse momento pós-pandemia, né? Eu digo assim uma frase: o mundo vai continuar o mesmo, né? Nós é que vamos mudar. Consequentemente,
temos a chance também de mudar as coisas, né? Melhorar as coisas, aperfeiçoar as coisas. E nessa vibe aí, a gente entrou nessa mentoria, né? Com o Joel e com o Jacob, né? Principalmente, eu confesso aí, o que me impulsionou foi a busca de mudança de mentalidade, né? Essa metanoia. E aí o Jacob teve um papel fundamental para a gente entrar nessa mentoria, até porque nós já conhecemos o Joel, sabemos aí o quanto o cara é bom em performance, né, em alto desempenho, mas o Jacob foi ali o fiel da balança para essa decisão, que eu achei muito boa. Hoje a gente tem essa oportunidade de estar aqui discutindo e conversando, trocando experiências, trocando informações com muita gente, né, muita gente boa. Ainda bem. Sabe, uma coisa assim que que acontece aqui, agora para as pessoas que estão acabadinhas de chegar aqui no nosso Telegram, no nosso Instagram, assim, essa mentoria Mestres da Mente surgiu de uma mentoria que nós todos nos encontramos, são mais de 1.000, e desses 1.000 nós foi fazendo-se um funil, e realmente nós, com a mesma busca desse autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, acabamos nos encontrando, e como o conhecimento, se ele não é utilizado, ele é desperdiçado. Então nós estamos reaproveitando tudo aquilo que a gente já aprendeu e poder contribuir com as pessoas que têm a busca dessa mesma busca do seu eu interior, do seu eu mais profundo, e por isso que a gente criou essa mentoria. E como na mentoria de vida nós temos as 13 áreas da vida, eu acredito que todos os mestres da mente têm alguma área que eles possam contribuir conosco aqui dentro desse canal, porque depois a gente está se estendendo no canal do YouTube, é tudo uma questão que as coisas estão se encaixando, é como um Lego. E então, baseado até em muitas entrevistas, em muitos depoimentos que a gente ouviu, muitos deles se basearam sempre no seu crescimento, no seu desenvolvimento, em um livro que se chama A Única Coisa, de Gary Keller. E foi através desse livro que outros eu disse, não, mas eu tenho que saber descobrir mais a fundo o que tem dentro desse livro que a gente pode utilizar. E de repente a gente resolveu que, como a gente sabe que esse método é utilizado por as outras pessoas que já alcançaram sucesso, então nós vamos pegar esse método e nós vamos aplicar e vamos colocar em prática, e a gente vai dizer, nós vamos colocar primeiro em prática, estamos colocando primeiro em prática nas nossas vidas, e depois se estendendo para a gente conseguir fazer com que as outras pessoas também possam pôr em prática na vida delas também. Então, a gente, na primeira parte do livro, a gente entrou mais ou menos com o efeito dominó, que é uma forma que é uma reação em cadeia, em busca da única coisa, porque se vocês focar apenas na única coisa, na coisa mais importante para você, e não ser muitas outras coisas, de repente a gente descobre que, na verdade, a pessoa encontrou o caminho dela, foi por ali. E ontem, a gente, no dia de ontem, quem quiser pode ir buscar lá no IGTV o dia de ontem, e falou assim, que todas as pessoas que tiveram grandes resultados na vida, o Walt Disney, a Google, sobre pesquisas, todos eles se focaram numa única coisa. E como aquele dos bonecos, como é que é que agora é muito famoso aí no Brasil, que eu também nem fazia conta, como é que chama isso? Aqui. Sobre aqueles, como é que chama esses bonecos? Vocês me ajudem, que estiveram ontem vendo. Que é o que o Tiago Negro também tem lá em cima da... Não foi ontem. Enfim, mas o que acontece que... Do Star Wars, desculpa lá, foi falha. Que antes era para ser um filme, a primeira única coisa foi o filme, e depois eles achavam que era a franchise, depois não. Depois o que acabou explodindo foi a venda dos brinquedos, mas sempre focado na única coisa. Então, e o que acontece? A gente chega agora numa parte que fala exatamente sobre as outras coisas que estão por detrás disso.
que são as mentiras que elas nos enganam e nos despistam, muitas vezes, do nosso objetivo. Porque quando a gente não tem bem ao certo o que a gente quer, a gente fica, tipo, procurando em várias outras coisas e acabam nos despistando, porque o nosso condicionamento, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar e a nossa formação, nós acabamos dizendo assim, eu não consigo isso, eu não posso isso, porque meu pai não conseguiu isso, então eu também não sou capaz. E eu fui sempre um pouco assim do contra, porque eu conheci Napoleão muito cedo, com 18 anos, e eu andava com o Napoleão Napoleão Rio quase debaixo do braço, fazia cartõezinhos de visita, e fazia aqueles dizeres do Napoleão Rio, como fosse cartão, e eu ficava decorando aquelas frases. Nossa. E isso já foi lá no tempo do Collor, quando eu comecei já com o Napoleão Hill. Só que depois era tão difícil encontrar outras pessoas que tinham essa forma de pensar, que mais de uma vez eu acabava me perdendo. Porque eu pensava sempre na união, e outra coisa que eu aprendi, e união é como um saco de laranja. Então, todos unidos, mas tem a união e a unidade de propósito. Os mestres da mente, nós estamos numa unidade de propósito, do desenvolvimento, do crescimento pessoal. Aí eu acredito que que nós somos a média das 5 pessoas que a gente está junto. Só que às vezes é difícil, dentro do nosso círculo de influência, de relacionamento, nós encontrarmos pessoas que pensam desse jeito. Verdade, verdade. Então vamos virar suco, né? É verdade. Então vamos virar suco. Então, o que acontece? Entrando nessa desmistificação das mentiras que elas são contadas e acabam se tornando realidade, hoje, com o poder da internet, da informação e do conhecimento que está disponível para a gente sempre, foi distribuído assim, desde que a gente começou com essas redes sociais e internet, muitas mentiras, e com o passar dos anos, e tanto elas se repetiram, acabaram se tornando realidade nas nossas vidas, e verdade. E às vezes as nossas escolhas é feita através dessas mentiras, que são são verdadescas, como a gente diz aqui. Você vai falar, complementar alguma coisa, por exemplo? Então, enquanto não está a busca da nossa única coisa, fica difícil, porque quando tem muitas verdades contando por aí, a gente depois já não sabe qual acreditar. E o que acontece? Comigo, por exemplo, então eu conheci Napoleão Hill, fui até 2000 com Napoleão Hill. Depois, quando quando alguém me convidou para uma igreja diferente da que eu tinha nascido e crescido, não, isso daí não pode se usar, isso daí não pode se usar, isso daí não pode se usar. Mas como? Não, mas se esse caminho eu vou, larguei Napoleão Hill, deixei ele lá pelo meio do caminho, aí assim, então tá, agora... mergulhei na Bíblia há 6 anos, Quando chegou em 2007, disse: segredo? Então eu não preciso estar condicionada a essa culpa que eu tenho carregado o tempo inteiro? Pronto, aí me deu um despertar de novo, já virei as costas de novo para tudo aquilo que tá vendo. Não, agora eu já encontrei outra verdade, não é? E depois, quando eu chego de novo na mentoria, disse, ainda bem que eles juntaram todas as 3 coisas e descobriram uma única verdade, que é a absoluta, que é esse desenvolvimento que é interno, que é nosso. Pronto, e foi através do Jacob. Entende? Eu disse assim, meu Deus, ainda bem, tem mais gente que pensa como eu não sou doida. Porque quando eu via a Rhonda Byrne no segredo, disse assim: pedir, acredita e tu recebe. Mateus 7,7, pedir, buscar e matei. Pois todo quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate Cristo vos dá. Onde é que está o segredo? Isso é tão óbvio. Mas foi o insight que ela teve para vender milhões de livros. E depois, então o que acontece? Quando foi em 2014, eu vim embora para Portugal, um pouco frustrada, porque ninguém me percebia. Disse assim, olha, eu acho que a Europa deve ser outra forma de pensar, e é aqui que eu vou viver. E me apaguei.
de tudo, e disse assim, não. E aqui ainda tem um ditado que diz, pelo amor de Deus, não escutem esse ditado. Na terra que fores viver, faça como vês fazer. E então, eu disse, tá bom, vou viver aqui como portuguesa, e comecei a viver aqui, só que eu nunca podia ser como uma portuguesa, que eu era uma brasileira, e tinha uma tarja grande aqui, que eles, da Gabriela. Eu nunca assisti essa novela porque no meu tempo era proibido. Eu nunca assisti, nem tenho vontade de assistir. Mas por aí, por que me ouvia, eu me vi uma Gabriela. Impressionante, né? Entende? Então, para eu não vestir essa roupa de Gabriela, foi assim um fardo muito pesado, porque é logo a mentalidade das pessoas está cauterizada. E depois aqui, a diferença minha é que eu cheguei aqui como arquiteta em 2011 pela primeira vez, formada, bem-sucedida, o Brasil estava no auge, eu era muito bem feita como arquiteta, e essa foi uma grande mentira que me despistou. Eu já estava fazendo casas em condomínio de luxo lá em Joinville, estava no meu auge, dólar e euro 1 a 1, quase, dólar e real 1 a 1, e eu ganhando muito dinheiro, vim embora para a Europa, disse, não, eu quero uma coisa diferente, vou vir para aqui. E aqui estava na Troika, estava lá no fundo do poço. Em 2014 eu vim para aqui, como a Europa estava começando a ascender. Joguei a minha profissão para o ar. Entende? A minha profissão para o ar. Porque aqui arquiteto é um desenhador, do engenheiro. O arquiteto é o desenhador do engenheiro. Porque o arquiteto aqui, na Câmara, como a gente chama que é a prefeitura, só faz o arquitetônico. E aqui tem especialidades que nunca mais acabam. E é tudo com engenheiro. De som, de acústica, de frio, de calor. E olha, eu já tinha fugido do Brasil, entre aspas, por causa da burocracia. Aqui ganha. Interessante isso, né? Muito interessante. E depois eu disse assim, não, vou pegar meu diploma, vou embora para Portugal, porque eu vou fazer a equivalência do meu diploma. Fui para a universidade, fui para a Ordem dos Arquitetos. Na altura, ela tinha acabado de ser Ordem dos Arquitetos, aqui, a Ordem dos Arquitetos com o Conselho de Arquitetura, aquela promessa toda, agora vão ter equivalência igual. Chega aqui na Ordem dos Arquitetos, como aqui é denominado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, não há para ninguém. Não, para isso tem que fazer equivalência na universidade. Eu disse, como assim? É porque tu é só bacharel, aqui é mestrado. Mas aqui é bacharel 2 anos e mestrado é 3, dá os 5. Mas eles entendem que eu sou só bacharel, não sou arquiteta. Eu tinha mais de 400 projetos assinados no Brasil, não servia para nada para a ordem. Entende? Então, o que aconteceu? Então, eu disse, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia, vou trabalhar com casas e com resultados, e fui para o imobiliário. Entende? Mas, então, a ilusão que a gente tem da Europa é uma ilusão. Porque acontece, o português compra tudo o que a Globo vende. Entendi. E aqui, Nisso, e o brasileiro compra o que de Portugal? Nada, não conhece nada. Absolutamente nada. Eu não sei agora, porque você pode estar falando comigo agora, não é? Mas fora isso, de televisão, o que a televisão fala de Portugal é aquelas notícias assim, do espaço sideral. Na minha altura, então eu dizia assim, na minha altura, assim, então, uma arquiteta formada, nunca foi para a Europa, nunca andou de avião em 2011, eu disse, não, vou conhecer, vou andar para ver. Não é? E foi uma grande mentira, de verdade, me despistou mesmo da minha profissão, do meu propósito como arquiteta, disso tudo. E depois me despistou de novo por causa da cultura. Eu vim viver uma outra cultura que também que é muito diferente da nossa, e tem mais, por exemplo, aqui na escola, os miúdos, eu falar que modo que na escola os miúdos, eles entram no jardim de infância e vão até
O 9º ano, as mesmas crianças. Então, o que acontece? A minha filha, quando chegou no 5º ano, teve amizade com os amigos numa outra escola. Quando passou 2 ou 3 anos que a gente teve que se mudar, nunca mais conseguiu um vínculo com eles. Porque depois, a terra, a aldeia, com 7 mil habitantes ou assim, a aldeia fica... são como se fossem tribos entre eles. E não consegue se destacar ali no meio. Tá sozinha. Mas quando a minha filha entrou aqui na escola, eu disse assim, não, filha, o que eles... E eu percebi logo nessa minha visão, eu disse assim, acontece, filha, que eles só têm Portugal, muitos nem foram para Lisboa, ainda quando ela estava no 5º ano, não conhecem. Mas tu tem outra cultura, outra nação, tu tens 2 coisas, tu tá aprendendo a deles, mas eles não conhecem a tua. Então, por isso que a minha filha hoje, ela é assim tão despachada, e todo mundo, agora os nossos amigos brasileiros que estão vendo ela na internet se desenvolver, pensa que ela é uma menina prodígio. Porque a gente aqui, a gente passou na Rua da Amargura. Era assim um pouco para desmistificar essa coisa de Europa. E quando alguém me dizia assim, Portugal é para passar férias. É verdade. Entende? Porque assim, agora também a minha meta, um dos meus propósitos, que a Helena está no 10º, vai entrar no 11º e 12º, depois é só ter verão. Eu não quero passar os invernos aqui, que é dezembro. Porque aqui não se passa nada. Os dias são curtos, são frios. E é uma aldeia, porque aqui no verão, que é agora, que está chegando o verão, o final das trocas das estações, não é? Os turistas vão embora, que esse ano eles nem vieram, não vieram os franceses, não vieram os ingleses vieram poucos, não é? Então, essa aqui não, foi aquela coisa assim, mas agora a gente já sabia que ia começar a ser de novo. E agora com a pandemia... olha, sobre as mentiras daqui, que a gente faz essa ilusão, é mais ou menos isso. Mas acontece, por exemplo, o advogado. O advogado, conhece advogado brasileiro aqui, que vão na ordem dos advogados, na outra semana estão trabalhando como advogado aqui em Portugal. E nem tem o título de residência ainda, mas já estão trabalhando. Entendi. Não entendo. Pois é. Vamos lá, né? Então você começou, com sua história aí, né? Você já introduziu um pouco do assunto, né? Que são as mentiras que chegam a gente, né? E com o advento aí da internet, né? Apesar de ser uma coisa, na maior parte, positiva, também carrega esse lado, né? De informações. E a cada dia nós aceitamos, vamos dizer assim, mentiras. Muitas vezes incidentais, né, como você falou, outras vezes acidentais e muitas vezes intencionais, né? E como elas soam como verdades, a gente acaba aceitando, né? E a nossa base, né, de decisão acaba sendo uma mentira, né? Então, o interessante, o objetivo, né, pelo menos para mim, nesse nosso bate-papo, é atingir a única coisa. Só que tem algumas coisas, né, alguns aspectos que podem atrapalhar nessa tomada de decisão. E uma delas é as mentiras que são colocadas, né, em nossa mente, principalmente, e que atrapalham essa decisão. Né? Então, nós somos prejudicados através da mentira na hora de tomar decisões. Né? Então, vamos discorrer um pouco sobre isso no andamento, né? E surge logo de cara uma pergunta, né? Em meio a essas infinitas informações que nos chegam, como focar em uma única coisa, né? Vamos tentar responder essa pergunta ao longo aí desse nosso bate-papo. Exatamente. Ao longo do papo, séries de live, porque hoje a gente não vai contar todas, as desmistificar. Sem dúvida. Desculpa. Vamos aprofundar nesse primeiro tema, né? Sobre as mentiras. Então,
uma das coisas que precisamos conhecer é ter a certeza que essa coisa que nós vamos focar é mais importante, né? E aí vai a primeira dica. O que é realmente importante, né? O que é que você realmente é importante? A resposta para isso seria em quem você realmente é bom, né? Em que realmente você é bom para você poder focar. Mas a gente vai avançar aí para responder essas perguntas, né? Então nós aceitamos passivamente as mentiras que nos são colocadas no nosso dia a dia. Veja, essa questão da mentira que nos desviam dos nossos objetivos, do nosso propósito, é uma coisa tão séria que ela foi tratada lá em Gênesis, né, 3:4, quando surgiu ali a primeira mentira, né, que desviou Eva e Adão do seu propósito, né? Então veja que uma mentira conseguiu tirar, desviar, fazer com que aqueles dois se dissociassem do verdadeiro eu deles, né? Então eles tinham um propósito e foram afastados desse propósito através de uma mentira. Então a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que ter essa consciência do que realmente estamos fazendo e se essas decisões que estamos tomando não estão sendo baseadas em mentiras, em falsas verdades, né? Então, muitas mentiras, elas são aceitas como verdades, como verdadeiras. E como é fácil aceitarmos essas mentiras. E muitas delas comprometem a nossa mentalidade. É aí que está todo o perigo. Então, vamos tentar uma mudança de mentalidade, né? Uma verdadeira metanoia. Então, a gente pode, aí, em meio a isso que a gente conversou, chegar ao objetivo da mentira. Qual é o objetivo da mentira? Nos distanciar do nosso verdadeiro eu, do nosso verdadeiro propósito. Por isso que temos que ter esta consciência, esta preocupação, né, nas tomadas de decisões. Então, são essas decisões que vão nos desviar do nosso propósito, né? Aí, eu já vou agora fazer outra pergunta, né? Estou aprendendo a fazer pergunta dos nossos mentores. Temos definido os nossos propósitos, sabemos qual é o nosso verdadeiro propósito, né? Então, vamos deixar essa pergunta aí também para a galera aí pensar, né? E é aquela história, né? Temos que fazer realmente, nos dedicar intensamente em busca dessa única coisa. E uma dica é realmente fazermos aquilo que nós fazemos bem. Foi o seu caso. Você meio que se distanciou daquilo que você naquele momento estava fazendo bem em busca, talvez, de uma mentira que foi lançada. Né, você estava fazendo bem ali profissionalmente, trabalhando bem, poderia ter, né, focado mais ali naquele momento e você distanciou. Aí entra aquela historinha, né? Já pensou se Michael Jordan fosse advogado? Né? Nós teríamos perdido um dos maiores atletas de todos os tempos. Se o Bill Gates fosse somente professor, né? Ou se o Steve Jobs fosse um corretor de imóveis, né? Eles ali certamente focaram naquilo que eles faziam ou fazem de melhor, né? Então, aí já vamos ilustrando com a vida desses personagens e com a sua própria vida, né, Giovana, que você citou aí. Então, vamos agora falar um pouco, né? Podemos falar um pouco a seguir. Sim, para finalizar a entrada do capítulo, a gente fala, por exemplo, eu não dava por ela. Eu acreditava mesmo que se a gente colocasse um sapo dentro do tacho, como a gente fala aqui, e deixasse o lume aquecer lentamente, ele iria morrer. E é uma mentira. Sabia também que como é que a gente tem que apostar no jockey e no cavalo? É uma mentira. Outra mentira. Não é? O cavalo é o principal.
E é o que acontece. E a gente pensa que a gente vai na velocidade, mas eles fazem isso para a pessoa apostar no cavalo, para apostar no jockey, mas a gente vier apostar no cavalo. E no fim a gente aposta no jockey e no fim a gente acaba apostando no cavalo errado. Assim, de tudo, Glaucio. Também, assim, não foi, assim, de todo mal, porque foi uma escolha minha. Porque eu disse assim, não, eu não sou árvore. Mas, assim, com a minha mentalidade, como a minha formação como arquiteta, eu disse assim, vou ver como essa sociedade vive. E fui dentro da casa deles e vi como eles vivem. E o que acontece? Igual assim, o brasileiro, pelo menos assim, o avô da minha filha, o paterno, que é de origem alemã, ele disse assim, não, eu dou estudo para os filhos. O meu pai também dizia, eu dou estudo para os filhos. O resto, olha, safem-se. Como eu disse aqui, eu falo safem-se, não é? Só que aqui em Portugal, não. Aqui na Europa, não. Os homens e as mulheres saem da universidade e voltam para casa. Até a universidade é o dia todo, eles não têm como subsistir na universidade. A universidade, eles falam propina, mas só que digamos, sei lá, 1.000 ou 3.000 euros de entrada, e não é mensal, tem que pagar aquele X valor. E é aquilo. E depois volta para casa sem trabalho e sustentado pelos pais, até o ciclo mudar, até que o rendimento do pai tinha dê para sustentar de volta o filho, porque o pai já está velho, mas reformou-se, então acabou criando uma... E o que acontece? O topo, o alto que vai para a universidade aqui em Portugal não fica aqui. São as melhores universidades da Europa, são, sim senhor, até do mundo. Portugal tem ótimas universidades. Mas depois, tem tanta qualificação que não tem lugar para ele aqui. Por isso que um projeto, para construir uma casa, precisa de tantos engenheiros. Porque senão depois eles não têm para onde trabalhar. Só que não tem volume de construção para a gente dar emprego para essas pessoas todas que saem da universidade. E outros países, o Canadá, a Inglaterra, a Bélgica, vêm aqui buscar os portugueses para ir trabalharem lá. E então, nessa altura, no verão, seria assim, mas a maioria não vem por causa da pandemia, enfim. Então, agora, continuando a nossa jornada aqui da única coisa, nós vamos falar nos próximos 6 dias sobre as 6 mentiras que separam você de sucesso. E uma que o Glaucio vai falar agora, que eu vou deixar ele falar na maestria, para a gente não se perder, porque a gente já quase passou da metade do nosso timer. E depois, na próxima, amanhã, vai ser multitarefas, que vai ser com o nosso psicólogo também, que nós também é mentor e coach, que vai estar cá conosco. E depois, sobre uma vida disciplinada, sobre força de vontade estar sempre à disposição, uma vida balanceada e o grande arruim. São tudo mentiras. E que se vocês quiserem, vocês podem continuar vendo nós nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-canal. Vai lá, a palavra é tua, senhor doutor arquiteto, como eles dizem aqui. Vamos lá. E essas mentiras, né, elas nos separam literalmente do sucesso. Por quê? Porque após elas serem assimiladas, elas vão gerar princípios operacionais que vão nos conduzir pelo caminho errado. Vamos lembrar ali do caso da Eva e do Adão, né? Eu acho que é o resumo disso tudo. Então, eles assimilaram uma mentira, gerou um princípio operacional neles e eles ali optaram por um caminho errado, se desviando do propósito, né? Desviando do caminho correto, se desviando do sucesso que estava proposto para eles, já estava certo, já estava neles. Então, uma das coisas que podem nos afastar do sucesso somos nós mesmos, a nossa mentalidade, a decisão errada que nós tomamos, não que os outros tomaram por nós, né? E dentro dessa primeira mentira, né, que tudo importa igualmente, né, essa palavra igualmente, igualdade, ela tem
muito a ver, a princípio, com justiça. Né? Então, a gente associa muito igualdade com justiça, esquecendo que o indivíduo ele é diferente um do outro. O indivíduo tem sua, lógico, meu pleonástico, sua individualidade e tem suas necessidades diferentes um do outro. Então, já vai aí por água a primeira mentira, a mentira da igualdade. A igualdade é uma mentira. E muitas vezes usamos essa mentira como base das nossas decisões. Né? Lembrando aqui da mentoria do Valdir Bilchen, né? Do pai de Gisele Bilchen, naquele momento, ele mostrou, né? ele falou que tem, se eu não me engano, 5 filhas, é isso. E cada filha é de uma forma diferente, assim como nossos dedos, né? Pertencem né? a gente, mas são diferentes. Então, eles têm que ser tratados de forma diferente. Então, esse princípio de igualdade, ele gera uma confusão, ele gera enganos, ele gera mentiras na nossa mentalidade. Então, já nesse processo de decisão, nós agimos muitas vezes de forma infantil, de forma mimada. Agimos, né, precisamos agir, atingir um estágio de maturidade para tomar essas decisões. Por quê? Porque na maioria das vezes nós agimos como criança. Como é que a criança age na formação dela? A criança, até seus 12, 13 anos, ela recebe uma informação e ela tem que aceitar aquela informação. Isso é o processo de formação, né? Ela é imposta a ela uma informação e ela vai aceitar. Esse é o processo. Depois, na adolescência, você consegue negociar. Então, vem uma mentira e você meio que negocia por ela, mas esse não é com ela. Esse não é o processo correto. O processo correto é um processo de estágio de maturidade na decisão quando chega para a gente essa informação falsa. Então, precisamos agir e decidir de forma arbitrária, nós que decidimos. Então, temos que deixar aquela mentalidade infantil atingir uma maturidade para poder tomarmos essas decisões. Então, é o filtro que você falou, né? Você vai filtrando com o objetivo de chegarmos a uma coisa única, mas principalmente uma coisa verdadeira, uma coisa que vai nos conduzir ao processo. Então, temos que deixar de escolhermos como criança, de agirmos como criança nesse processo de decisão, na nossa base de decisão, né? Então, começamos a jogar um jogo já entrando um pouco na questão das tarefas, mas que é interessante rapidamente falarmos, né? O jogo do quem faz mais, né? Então, temos um monte de tarefas, de decisões, de informações, e a maioria delas são mentiras, né? A maioria delas são mentiras, e nós dedicamos a maior parte do nosso tempo a resolver mentiras, a tomar decisões baseadas em mentiras, né? Então, aí 80%, 90% do nosso tempo estamos fazendo coisas que, ao invés de apontarem para o nosso objetivo, estão nos dispersando, nos tirando da rota, né? Nos tirando da bitola, né? Nesse caso, a bitola é algo positivo. Depende, porque a bitola pode ser positiva ou negativa, porque as pessoas bitoladas também são cauterizadas num certo de mentalidade e também não querem. Como tudo, tem os dois lados. Se você está bitolado, se você entra num trilho que vai lhe conduzir ao sucesso, e você tem certeza disso, é a melhor coisa que pode existir. Então, na hora que a gente usa aí o trilho, que a gente entra na bitolazinha, em direção ao nosso objetivo maior, ao nosso propósito, né, ao sucesso, então é a coisa mais positiva que pode existir, né? Então temos que trocar o jogo do que faz mais, daqueles quem faz mais, que certamente nos levará à derrota, pelo jogo daquele
que faz melhor. É o jogo da vitória. Né? Então, essa base de decisão, ela é importantíssimo, essa triagem do que é verdadeiro e do autoconhecimento. Né? Precisamos nos conhecer, precisamos nos questionar, precisamos nos conectar com o nosso verdadeiro eu para tomarmos essas decisões. Precisamos saber aonde nós queremos chegar para escolher o caminho correto, a bitola correta. Não é verdade? Então, nesse meio aí de tarefas, de coisas que nós vamos encaixando uma na outra, ou então fazendo listas intermináveis, né? Perdemos um pouco a noção do que é verdadeiramente importante. Ou pois, porque nem sempre importância ao que é importante. Porque as coisas mais importantes nem são sempre as que gritam mais alto, porque às vezes é um amigo chamando, é alguém fazendo, você deixar a coisa mais importante pela coisa que está a gritar mais alto naquela hora. Na maioria das vezes, as coisas importantes são educadas. São como pessoas educadas. Elas estão lá no cantinho delas, sabem do valor que elas têm, mas não gritam, né? Não chamam tanta atenção. Assim também são as coisas importantes. Então, a gente entra num jogo errado, onde 70% ou mais do nosso tempo são direcionados a coisas urgentes. Onde as circunstanciais consomem 20% do nosso tempo e nós dedicamos somente 10% desse tempo às coisas importantes, verdadeiramente importantes. Então, vale salientar aqui, definir rapidamente o que são coisas importantes. Com base em tudo isso que eu vi, que eu estudei, inclusive lendo o livro A Tríade do Tempo, né, de Christian Barbosa, tem muita coisa a ver com isso aqui que a gente está conversando. Importante, isso é um conceito meu, é tudo aquilo, urgente, é tudo aquilo que deixamos de fazer no momento correto. Então, chega um determinado momento que nós temos que fazer aquela tarefa. Ela deixou de ser importante para ser urgente. Então, nós e qual seria a solução para isso agora, para a gente conseguir encontrar a única coisa? Verdade. Então, veja, a gente tem que mudar o jogo, então. A gente tem que tentar inverter e colocar as coisas... E tem uma fórmula mágica para isso. Agora eu vou te entrevistar. Diz. Qual seria para a gente conseguir ter mais resultados extraordinários? Vamos lá. Para mudar esse jogo, a gente primeiro tem que ter essa consciência. A princípio, né, seria a dica, a princípio, vamos ter que fazer aquela lista enorme. E depois de ali, priorizar. Né? Eu digo que, a gente fala que nós temos que usar os olhos, voltar os nossos olhos para o essencial. Então, vamos tentar focar naquilo realmente que é essencial. Só que para isso, logicamente, eu tenho que entender qual é o meu propósito. O que é essencial para eu atingir o meu propósito, para eu atingir o sucesso. Né? Que sucesso para mim é eu atingir o meu propósito, que muitas vezes não está relacionado somente com riqueza, com dinheiro, mas também com isso. Né? Desmistificar essa questão também, que é outra mentira que colocam que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é mau, que o dinheiro vai nos levar para o inferno. Né? São mentiras que foram colocadas na nossa mente e que atrapalham esse nosso percurso de atingir, né, o nosso verdadeiro propósito. Atingir a nossa única coisa. A nossa única coisa. Que há divergências em relação a essa coisa aí de ser a única, de trabalharmos numa única coisa. É claro que, se pudermos trabalhar em uma única coisa, isso seria o ideal. Então, veja, como você me entrevistando, como chegar nisso? Então, primeiro, fazer uma relação das coisas, fazer uma lista das coisas, e depois você fazer a priorização.
dessas coisas. Uma priorização com base nos olhos, né, voltados para o essencial e sendo guiado principalmente pelo que é importante. O que é importante para a gente? Isso aqui não é tão importante, vou colocar em segundo plano. Isso aqui eu posso descartar, isso aqui não vai ter efeito nenhum na minha vida, corta. Esse aqui vai ter um efeito negativo, mesmo eu cumprindo essa tarefa, ela aqui não vai me levar para canto nenhum, pelo contrário, ela vai me desviar da minha trajetória. Então, corta. Então, essa é a primeira dica, né? O que fazer? Listar tudo que tem que ser feito e depois riscar, tirar da lista aquilo que não leva você a seu objetivo. O Glaucio está deixando por último a parte mais importante. Então, falta só 10 minutos. Olha, vamos chamar as pessoas para elas conseguirem estar aqui conosco e pegar esse último insight. Nós temos 10 minutos. Então olha, aproveitem. Vamos lá, chame o pessoal, atravessa o aviãozinho aqui, ó, e cheguem aqui em Portugal. Comigo? Vamos lá! Isso, então vamos lá. Então nessa lista que você vai propor, você vai trocar a lista de tarefas por uma lista de sucesso. Por quê? Porque a lista de tarefas, ela geralmente é extensa, ela tem coisas triviais e ela demanda muito tempo seu e você só vai obter resultados pífios. Então, ela vai... Apesar de você ter essa lista, você vai se tornar uma pessoa desorganizada, porque você vai estar frustrado porque não consegue resolver. E o que você consegue resolver não gera resultados, né? Vou até mostrar aqui a figurinha do que acontece, né? A pessoa que multitarefas, ela tem várias coisas que desviam do propósito dela. Enquanto que a pessoa focada, a pessoa que tem uma lista de sucesso, isso aqui está conduzindo, essas tarefas estão conduzindo você para o sucesso, né? Então, a lista de sucesso, ela vai proporcionar a você resultados extraordinários, você usando somente 20% ou menos do seu tempo. Então, aqueles 80% do tempo que você usava, né? Você usava com coisas que não eram importantes. Agora você vai ter poucas coisas importantes. Muito bem, muito bem. Você vai ter poucas coisas importantes e você vai gastar menos tempo, né? Você vai ter uma lista curta e você vai focar. Você vai ter como focar. Você não tem como focar em 100 coisas ao mesmo tempo. Aliás, a gente não tem como focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Pela própria essência, pela própria da palavra foco, você não tem como focar em mais de uma coisa. Né? Você pode ter momentos diferentes onde você foca em algumas coisas, mas não em muitas. Então, a gente acaba de ver aí uma regra universal, que é a regra do 80-20 ou do 20-80, também chamada de princípio de Pareto, né? Onde o Pareto... Essa parte chega a me arrepiar, porque é tão verdade. Verdade. E tem uma frase aí que, a partir disso tudo, eu formulei que diz assim: poucas coisas provocam resultados grandes. Poucas coisas provocam resultados grandes. Sejam eles negativos ou positivos. Então, imagine uma quantidade imensa de coisinhas que não lhe levam a lugar nenhum. Né? Isso destrói a sua vida. Isso acaba a sua vida. Né? Então, esse desequilíbrio, ele vai gerar uma desigualdade, mas que vai gerar resultado. Né? Então, o equilíbrio aí é dinâmico. Ora, nós estamos, né, bem num determinado aspecto, mais ou menos no outro, mas esse equilíbrio é que vai gerar o resultado. Então, nós devemos focar nosso tempo, pelo menos 20% do nosso tempo, naquelas coisas que são importantes, porque elas vão trazer os verdadeiros resultados. Elas vão trazer praticamente 80% do nosso resultado, seja ele financeiro,
seja ele social, o resultado que você está pensando, você dedicando 20% do seu tempo naquela coisa que é importante para o seu resultado, você vai, com certeza, atingir mais de 80% de resposta. Né? Então, essa seria a segunda dica, né? Dedique tempo às coisas importantes e nessa proporção aí de 20 e 80 é o que você vai colher, né? Então, e isso é uma regra universal que acontece inclusive na natureza, né? Fala-se aí que 20% das sementes que são plantadas, elas geram 80% do resultado final da colheita, né? Então, é mais ou menos assim, eu trabalhar 20% para obter 80% de resultado. Verdade. E não fazer o contrário, trabalhar 80% para depois chegar lá no final, ganhar aqueles míseros trocados e trabalhar tanto. Se a gente priorizar e buscar a única coisa, a gente consegue trabalhar menos e ganhar mais. Verdade. Principalmente se trabalha com resultado. Poucas ações vão lhe levar a resultados extraordinários, mas ações corretas, assertivas, dentro do seu propósito, né? Então, você tem que tornar a sua lista de tarefas, na verdade, uma lista de sucesso, né? Aplicando o método de Pareto, iniciando com a lista grande, extensa, indo reduzindo essa lista gradativamente, até você aplicar o Pareto ao extremo, né? Até chegar no que é mais importante, até chegar na única coisa. Yes. Né? Então, o zero aqui, o nada, com a única coisa, vai chegar no 100%. Né? É isso. Eu achei interessante agora pela manhã, minha filha, ela tem 5 anos de idade ainda, não fez 6, e ela descobriu, vendo estudando os números de 1 a 10 e tal, e primeiro disseram, olha, o zero não serve de nada, né, na cabeça dela. Depois ela viu que sem o zero não se chegava no 10, no máximo, né? Que até o momento 10 é o máximo, a nota 10 para ela é o máximo. Então ela disse, pai, veja, estão dizendo que o zero não serve de nada, mas quando eu junto com 1 eu tenho 10, né? Então veja, esse 1 ele vai chegar ao 100 rapidamente quando você foca, né? Quando você determina que eu acho que o insight do Joel 1% todo dia também vem daí, entende? Porque depois, quando a gente anda a gastar cursos e cursos e lives, e depois diz, mas o conhecimento é todo aqui, olha, tem que estar mais que na hora de pôr em prática. É verdade. Você tem que, estudos dizem aí que você tem que gastar de cada hora de estudo 20 horas, né, praticando. Então vamos lá, finalizando, podemos finalizar com as dicas, né? Que são aquelas 4 ideias interessantes. Primeira, seja simples. Assim como na arquitetura, no meu entendimento, o menos é mais, né? Então, poucas tarefas, foco na produtividade e o mais importante é que tem que direcionar o seu dia. Segundo, vá ao extremo. Pareto ao extremo. Identifique o que é realmente relevante e continue a peneira. A peneira, ela é diária. Vão aparecer tarefas e você está ali peneirando e deixando ali somente o brilhante, né? Somente ali o diamante, o ouro. E o principal tem que estar ali no topo. Sempre. O principal tem que estar no topo. Não adie tarefas importantes. Não adie do seu destino, do seu sucesso. Antecipe-o, né? Saiba, aprenda a dizer não. Diga não a você mesmo, diga não às pessoas, diga não àquelas coisas que podem trazer um resultado imediato, um prazer imediato, mas que a consequência lá na frente, né, vai ser devastadora. E por último, não jogue o jogo do ok, tá feito, do multitarefas. Não a ideia de que tudo, né, que tem que ser feito para alcançar o sucesso. Nós não temos que fazer muitas coisas para alcançar o sucesso. Nós temos que fazer a única coisa certa. Né? Elimine coisas irrelevantes da sua lista.
as coisas têm valores diferentes. Então, elas têm que ser tratadas, assim como nossos filhos, elas têm que ser tratadas de forma diferente. O sucesso vem quando nos preocupamos com as coisas importantes. Só para ilustrar bem rapidinho aqui, vou mostrar aqui a minha lista. Boa, enorme, muito bem. uma lista enorme. Muito bem, olha, nós estamos com menos de 1 minuto. E a lista do dia de pouquíssimas coisas. Então é isso. Fazer, para encerrar, fazer a coisa mais importante é sempre o mais importante. Muito obrigada. Então, vamos fazer sempre. Sensacional. Muito bem, mestre, realmente 100% presente. Uhul! Vamos lá. É a primeira das muitas. Vamos a isso, vamos entregar conteúdo de valor para as pessoas. Muito obrigada. Tá de parabéns. Olha, foi fantástico mesmo. É realmente espetacular fazer parte dessa mentoria. E o melhor de tudo foi essa conexão, essa junção dos masterminds, dos mestres da mente, nessa nossa nova jornada de